Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Senador Camará. Olá, você que nos acompanha nas redes sociais. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Esse vídeo é o segundo vídeo da série Quarentena com Jonas. Estamos estudando esse profeta, esse livro de 4 capítulos, curtinho, pequenininho, que muito tem a nos ensinar. No primeiro vídeo foi apresentada uma breve introdução sobre o livro. Ali examinamos um pouquinho sobre as personagens do livro, também informações técnicas, datação, autoria, a mensagem do livro, enfim. Você precisa conferir se você não o assistiu. Então, assista o primeiro vídeo para que você possa nos acompanhar e assim não perder absolutamente nada. Nesse segundo vídeo, nós vamos estar examinando os versículos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. No primeiro vídeo, nós examinamos os primeiros 10 versículos. Agora, nós vamos examinar esses versículos que já foram mencionados. Tenho certeza absoluta que eu e você iremos aprender muitas coisas interessantes. Então fique comigo, pegue sua Bíblia, se prepare, faça as devidas anotações e se abra para pensar um pouquinho, conhecer um pouco mais a Palavra de Deus e se abra também, não apenas para conhecê-la mais, mas para aplicá-la à vida, pois sem a aplicação dos ensinamentos da Palavra de Deus, o seu estudo não tem sentido. Fique comigo, eu já volto para estudar a Palavra de Deus com você. Jonas capítulo 1, a partir do verso 11 até o verso 16. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Essa porção do livro de Jonas, essa narrativa bíblica, esses versículos de 11 ao 16, nos revelam as reações dos marinheiros ao saberem que Jonas é a causa do problema deles, a causa da tempestade. E essa narrativa também nos revela o outro lado, a reação do profeta Jonas com relação ao comportamento dos marinheiros quando estes descobrem que ele é a causa dos seus males. Nós vamos observar algumas lições que podem ser, nesse momento, extraídas desses versículos. Eu vou estar extraindo lições do comportamento dos marinheiros. Aliás, só tem lições boas, pois os marinheiros dão melhor exemplo do que o profeta Jonas. Como nós vimos na aula anterior, é possível que a espiritualidade de pessoas que não professam a mesma fé que a nossa seja superior à nossa. A ética, a moral também podem ser superior à ética, a moral também nossa. Jonas continua dando um mau exemplo, mas os marinheiros permanecem
exemplares. Nós vamos então examinar algumas lições com base no comportamento dos marinheiros e com base no comportamento do profeta Jonas. Quanto aos marinheiros, eu quero compartilhar com vocês 4 lições. A primeira tem a ver com a resposta ao mal. Aqueles marinheiros descobrem que Jonas é o motivo da tempestade, Jonas é a causa do mal que veio sobre eles. E eles respondem a Jonas com bondade e não com violência. Eles fazem de tudo para salvá-lo. Enquanto o profeta Jonas quer a destruição de Nínive, pois há violência, há preconceitos, há ódio no coração do profeta, aqueles marinheiros querem salvá-lo. Então eles fazem de tudo. Eles remam, eles tentam tirar o barco daquela tempestade e levar a tripulação para uma terra, para a terra seca, e tentam levar Jonas. Mas é inevitável. O juízo de Deus sobre Jonas está em andamento. Deus foi atrás do profeta, porque Deus vai atrás dos seus adoradores. A graça de Deus nos alcança a despeito das nossas ações. Se a gente pisa na bola, Deus está lá junto, querendo nos restaurar. E ele foi atrás do profeta Jonas. Aqueles marinheiros perceberam que não podiam de maneira alguma vencer a vontade de Deus, ainda que a vontade deles fosse nobre naquele momento, tentavam salvar a vida do profeta. Como você responde ao mal que lhe visita? Especificamente, como você trata as pessoas que lhe prejudicam? Como você reage àqueles que querem o seu mal? Como você reage àqueles que prejudicaram sua vida? Aqueles que colocaram a sua vida em risco? Como você reagiu? Como você tem reagido às pessoas que lhe prejudicam? Olha, a Bíblia Sagrada nos orienta a respondermos ao mal com o bem. Não podemos pagar o mal com o mal, nós não podemos, de maneira alguma, responder ao mal com violência. Generosidade, bondade, compaixão são as respostas ao mal, às pessoas que nos prejudicam. Pois se não agirmos assim, nos tornaremos iguais a elas e o mundo será apenas maldade. E com maldade, nenhum mundo irá sobreviver, pois a maldade visa a destruição do outro, do semelhante. E isso não é legal, não é correto. Jesus Cristo nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos abençoá-los. Ele não está nos ensinando que devemos gostar do mal, devemos gostar dos inimigos, não é isso. Ele está nos ensinando que nós devemos amar, porque o amor é a única coisa que mantém a continuidade da vida. E Deus é amor e quer que vivamos e vivamos de maneira justa, decente, terapêutica, feliz. Nunca pague o mal com o mal. Sempre responda ao mal com bondade, misericórdia, pois essa é a vontade do Senhor. O amor deve ser resposta a toda violência, a todo ódio. O amor é o que nós precisamos no dia a dia para vivermos bem com o nosso próprio eu e com o semelhante. Amemos mais uns aos outros, essa é a vontade do Senhor. Preservemos mais a vida um dos outros, pois essa é a vontade do Senhor. Amar. E o que é amar? É agir em favor do outro, mesmo que ele não mereça. Isso é amor. Na Bíblia Sagrada, você vai encontrar o amor sempre associado a ações.
pois amor é mais do que semântica, é mais do que palavra. O amor é atitude. A segunda lição que eu quero extrair, com base no comportamento daqueles marinheiros, tem a ver com autocontrole. Veja, eles descobrem que Jonas é o causador daquela tempestade. Está todo mundo correndo risco de morte. E eles descobrem que o causador do problema ali está diante deles. Olha, você não acha que não passou pela cabeça daqueles homens dar uma coça no Jonas, maltratá-lo? Certamente, né? Mas eles não fizeram isso. Eles se controlaram as emoções, a raiva, pois quando nós não controlamos a raiva, nós podemos praticar injustiças. Violência pode ser a consequência da nossa raiva. O apóstolo Paulo nos exorta a não pecarmos quando nos irarmos. Ele diz assim, na sua carta aos Efésios: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo, então, defende a ideia que ficar com raiva é algo natural, de fato é. São sentimentos, são mecanismos de defesa até, que Deus nos deu, mas precisa ser controlado e convergido para a justiça, não para a injustiça. E a raiva não pode perdurar por muito tempo no nosso coração. Até o fim do dia ela precisa desaparecer, porque ela pode nos causar muito mal e causar muito mal aos outros. Controle-se. Você é uma pessoa controlada? Ou você se permite ser conduzida pelos seus sentimentos? Quando você fica assim com os nervos à flor da pele, o que você faz? Hein? Maltrata os outros com palavras? Digita coisas que não deve? Pense um pouquinho. Demore para responder, demore para agir. Você pode e deve controlar-se. A falta de controle emocional gera muitos problemas na sua vida e na vida de outros também. Jesus Cristo falou que bem-aventurados são os mansos, pois herdarão a terra. Numa terra em que praticamente tudo é conquistado com violência, imposições, poder, ser manso é uma necessidade, porque senão o mundo fica de perna pro ar e é destruído por causa da maldade. Nós precisamos nos controlar, precisamos ser mansos para não cometermos injustiças. A outra lição que eu quero compartilhar com você, com base no comportamento daqueles marinheiros, tem a ver com respeito. Aqueles marinheiros respeitaram o profeta o tempo todo, enquanto o profeta não os respeitou. O profeta não se importou com eles, o profeta os ignorou, o profeta foi insensível, enquanto todos oravam, clamavam suas divindades para que a tempestade se acalmasse, o profeta está dormindo. Enfim, tudo isso a gente viu já na lição anterior. Mas aqueles homens se mantiveram firmes, orando e tendo uma ética exemplar, exibindo um bom comportamento. Eles não feriram o profeta com palavras, não tocaram no corpo do profeta e tentam salvá-lo. Enquanto o profeta está lá, preocupado com a destruição de uma cidade. Ele quer que a cidade de Nínive seja destruída e todos os moradores daquela cidade morram. Isso é o que há no coração do profeta. Violência, ódio, maldade. Nós vimos tudo isso na aula anterior. Mas aqueles marinheiros
querem salvá-lo a si mesmo e o tratam com devido respeito. Um respeito que nem o povo de Deus teve para com alguns profetas. O povo de Deus, por exemplo, colocou no calabouço o profeta Jeremias, um homem consagrado, sério, decente, exemplar. O povo colocou num calabouço. O povo quis livrar-se dele. Quem o abençoou foi um rei ímpio, Nabucodonosor. O outro rei de Jerusalém, do povo de Deus, Edequias, manteve o profeta preso, encarcerado. Veja uma coisa. O povo de Deus, ele se distrata. Não deveria ser assim. Quem mais machuca a igreja é a própria igreja. Quem mais machuca os seguidores de Jesus são os próprios seguidores dele. Geralmente não são ateus, idólatras, que machucam o povo de Deus. Não são marinheiros gentios que machucam o profeta de Deus, o homem de Deus, mas a própria igreja. Basta você observar o que acontece nas redes sociais atualmente. Lá está o povo de Deus, mais de 60 milhões, talvez 61, 62 milhões de crentes nesse Brasil. Lá estão, nas redes sociais, boa parte desses cristãos. E ali eles estão brigando por causa de política, brigando por causa de economia, brigando por causa de entretenimentos, esporte. Ali eles colocam para fora todo o ódio, uma coisa impressionante, de respeito total. Brigas, discussões, palavras chuvas, vulgaridade. É triste, muito triste. Talvez por causa de não haver um filtro entre o celular, o notebook, o tablet, o computador, entre o emissor, né, e o aparelho eletrônico. A pessoa está sozinha, ela fica à vontade. Aí ela escreve o que vem à cabeça e o que está no seu coração. Depois, mais adiante, quando há um encontro presencial, aí quando há fatores inibidores, pessoas ao lado uma das outras, aí a paz do Senhor, olá, tudo bem, querido, tudo bem, querida. Mas nas redes sociais, um desrespeito total. Gente que precisa se converter, gente que precisa compreender que é possível divergir e conviver. É possível concordar em discordar. Basta que haja respeito. A última lição que eu quero compartilhar a respeito do comportamento daqueles marinheiros tem a ver com a adoração. Aqueles homens descobriram que Yahvé, o Deus de Jonas, era o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, oraram a Ele, foram atendidos por Ele, pois Deus sempre nos atende. Sempre nos atende, presta atenção. Deus ouviu a oração de marinheiros, gentios e idólatras, porque Deus a todos escuta. Deus é universal, Deus é amor, Ele quer salvar todos, Ele se relaciona com todos. É o povo de Deus que tem dificuldade de se relacionar com os outros povos, com as outras crenças, com as outras religiões, mas Deus não tem dificuldade nenhuma. Deus é amor, e Deus ouviu aquele povo, e aquele povo foi abençoado pelo Senhor, recebeu a bênção. E que bênção eles queriam? Eles queriam que a tempestade terminasse e que a morte de Jonas, possível morte de Jonas, não caísse sobre a conta deles. E Deus assim o fez. Deus os atendeu. E qual foi a resposta desse povo a Deus? Fizeram um culto ao Senhor, apresentaram a Ele sacrifícios de louvor e fizeram votos. Quero chamar a sua atenção para o versículo 16. O verbo temer. Aquelas pessoas, esses marinheiros, temeram a Deus. E o texto dá
uma ênfase, há um pleonasmo. Eles temeram com grande temor. Está lá no verso 16. Temeram com grande temor. Levaram muito a sério a pessoa de Deus. Receberam a bênção. Poderiam relaxar. Poderiam agora não mais falar com o Senhor. Estão salvos. A tempestade terminou. Mas não. Eles clamam a Deus. Se consagram a Deus. Nós não sabemos se eles se converteram, abandonaram suas divindades que descobriram que eram fictícias. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que certamente eles foram impactados pelo Deus verdadeiro, por Yahvé. Esses homens nos dão essa lição de que a adoração é coisa séria. Não se pode brincar com Deus. Deus não é hobby. Deus não é um brinquedo. Deus é o ser todo-poderoso que precisa ser temido por nós. Não brinque com Deus. Leve a adoração a Ele a sério. Assim, esses homens saem de cena, não vão ser mais mencionados. E saem de cena deixando um legado exemplar. Que eu e você sejamos como esses marinheiros pagãos. Que as nossas atitudes sejam boas, corretas, atitudes de preservação da vida, atitudes de compaixão, misericórdia, respeito, temor a Deus. E assim, quando nós sairmos de cena, deixaremos um legado àqueles com os quais vivenciamos algumas experiências. Os marinheiros saíram de cena, mas Jonas continua em cena e continua descendo, conforme diz Altino Gomes Coelho Filho. Jonas saiu a Jope, desceu a cidade de Jope, e de Jope ele desceu ao navio, do navio ele desceu ao porão do navio, do porão do navio agora ele desce ao fundo do mar, pois toda a caminhada de desobediência a Deus é uma caminhada descendente. Não vale a pena desobedecer. Daqui a pouquinho volto para compartilhar com você algumas lições desses versículos, do 11 ao 16, a respeito do comportamento de Jonas. Fique comigo, não me deixa não, vamos estudar juntos a palavra de Deus. Sobre o comportamento de Jonas, eu quero extrair duas lições com base nos textos, com base nos versículos que estamos examinando. A primeira lição tem a ver com a valorização do indivíduo. Jonas é uma pessoa que coloca os seus ideais, os seus conceitos acima do ser humano. Aqueles marinheiros tentaram salvar a vida de Jonas. Em todo o tempo eles estavam preocupados com o indivíduo, com a pessoa de Jonas, e não apenas com a própria vida deles. Eles tentaram salvar a tripulação em todo o tempo, inclusive a vida de Jonas. Aqueles marinheiros, então, lidavam com Jonas de modo que Jonas, para eles, era uma pessoa digna de ser valorizada, digna de ser ouvida, digna de ser compreendida. Mas a resposta de Jonas a eles, nós já sabemos, foi indiferença, insensibilidade. Mas por quê? Porque Jonas colocava as suas ideologias, as suas crenças, os seus valores acima de pessoas. O que importava para Jonas era ele ter razão. Entre o seu posicionamento e o posicionamento de Deus, ele ficava com o posicionamento dele. Jonas era assim, tinha teologia própria. Para Jonas, conceitos eram mais importantes que pessoas.
Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos ensinou que instituições, tradições religiosas, dogmas, normas estão abaixo do indivíduo. O que importa é o indivíduo. Jesus combateu os fariseus, que eram legalistas, e nós precisamos aprender com Jonas que o Senhor não aprova tal postura. Quando ideais, quando tradições estão acima do indivíduo, a nossa postura está completamente equivocada. Devemos nos importar mais com pessoas e menos com as nossas ideias. Muitos religiosos, por causa de suas ideias, por causa de suas crenças equivocadas a respeito de Deus, se odeiam, se combatem. Em nome de Deus, guerras são produzidas. Na verdade, a interpretação que temos sobre Deus pode prejudicar muitas pessoas. Mas se colocarmos as pessoas, valorizarmos as pessoas adequadamente, nós iremos tratá-las bem e assim cumpriremos a vontade do Senhor, pois Deus é amor e Deus quer que vivamos bem uns com os outros. Pense nisso. Suas ideias, suas convicções, suas tradições familiares, religiosas, jamais poderão estar acima do indivíduo. Esteja o indivíduo certo ou errado, ele precisa ser valorizado por você. As suas crenças não podem fazer com que você deixe de enxergar o indivíduo. Volto a dizer, o indivíduo é mais importante que a religiosidade, que a instituição é mais importante do que qualquer coisa. É a vontade de Deus que tratemos melhor uns aos outros. A segunda lição ou ensinamento que eu quero extrair com base no comportamento de Jonas tem a ver com o poder do reconhecimento do erro. Jonas confessa que é o motivo, a causa da tempestade. Precisamos aqui elogiar o profeta preconceituoso, o profeta que desobedece a Deus, o profeta que é mau exemplo, o profeta que é iracundo, insensível, mal-humorado. Jonas demonstra que um certo altruísmo nesse momento. Observe que Jonas não pensa duas vezes em dizer que é ele o culpado. E quando Jonas assume a sua culpabilidade, ele abre as portas para que aquelas pessoas, aqueles homens temam a Deus. Incrível, né? Quando o servo de Deus confessa a culpa, reconhece a culpa, pessoas temem a Deus. Se eu e você, todas as vezes que estivermos desobedecendo a Deus, fugindo da missão que Ele designou para nós, se confessarmos os nossos erros, se assumirmos a culpa, pessoas irão aproximar-se de Deus, verão sinceridade em nós. Que coisa incrível! A culpa assumida foi a porta de entrada
para a pessoa se aproximarem mais de Deus. Eu já lhes disse, eu não sei, o livro não dá sinais disso, como foi o futuro daqueles homens que, após terem um contato com Yahvé, temeram Yahvé, temeram o Senhor. Nós não sabemos se aquelas pessoas, aqueles pagãos, abriram mão dos seus deuses realmente, mas nós sabemos que bastou Jonas assumir a sua culpa, reconhecer que estava fugindo, para que pessoas se aproximassem mais de Deus. Deus usou sim o mau testemunho de Jonas para salvar vidas. Isso não significa dizer que Deus deseja que usemos a nossa vida em forma de mau testemunho para que Ele entre com providência por meio da sua graça e salve pessoas. Não é isso. O caso de Jonas é uma exceção, não é regra. O que nós sabemos é que Deus não leva em consideração os nossos erros e, por isso, abençoa todas as pessoas que por nós, de alguma maneira, são lesadas, voluntariamente ou involuntariamente. Jonas nos representa. Jonas representa a igreja do Senhor. Se nós colocarmos os indivíduos como prioridade, se tratarmos melhor as pessoas, certamente elas verão Deus em nós e poderão se converter. A Ele poderão ser pessoas que seguem o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Se nós não colocarmos as nossas crenças em primeiro lugar, mas o indivíduo, isso acontecerá. Se nós não colocarmos liturgias, formalidades, tradições em primeiro lugar, certamente pessoas se sentirão valorizadas por nós, pois quando nós tiramos o foco da nossa crença, da nossa tradição e olhamos para o indivíduo se sente valorizado. E quando nós reconhecemos a nossa culpa, o nosso erro, a nossa desobediência, a nossa fuga, abrimos a porta para que pessoas se convertam a Deus. Será que eu e você não estamos, assim como Jonas, fugindo da missão que Deus nos deu? Quando a igreja de Cristo foge da missão que Deus designou para ela, a sua comunidade, o seu bairro, o seu estado, o seu país, torna-se parecido com ela. Ou seja, a espiritualidade da igreja também influencia nas condições de vida de uma nação. Jonas confessou a culpa, reconheceu o erro, e o mundo, aquela embarcação, aquelas pessoas temeram a Deus. Eu acho que é tempo da igreja cristã brasileira reconhecer suas falhas, sua inutilidade em muitos aspectos. Mais de 60 milhões nesse Brasil. E veja o país que nós temos. É claro, eu e você somos a Igreja de Cristo, estamos fazendo a diferença. Muitas pessoas estão se convertendo ao Senhor por causa do nosso bom testemunho, porque estamos pregando e não despregando a palavra de Deus. Mas convenhamos, há muitos movimentos que são denominados cristãos, que pensam apenas em si mesmos e não fazem a vontade do Senhor, que é a solidariedade, que é o serviço à comunidade. Uma igreja que não serve à comunidade não presta. Precisamos analisar o nosso comportamento diariamente. Estamos fugindo da missão que Deus nos deu? Se estamos, vamos confessar o nosso erro,
pois a nossa confissão é a abertura de um processo de cura, de libertação de pessoas. Voltemos ao Deus que nos chamou para uma missão, a missão de amar pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a aplicarmos todas as lições que foram compartilhadas nesse vídeo. Espero que você, durante a semana, leia novamente o profeta Jonas, extraia lições, curta esse livro, responda as perguntas que surgirem com a leitura. Certamente Deus continuará falando ao seu coração. Quanto aos membros da Primeira Igreja Batista do Camaná, as tarefas para vocês sobre a aula de hoje serão apresentadas pelos professores da Escola Bíblica Dominical, pela direção da escola. Fico por aqui, espero que você tenha um ótimo restante de dia. A paz do Senhor. Até o terceiro vídeo, próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau.